Eu resolvi chamar essa coletiva para a gente deixar alguns pontos que ficam circulando aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, bastante claros, porque no momento que nós estamos passando, que é um momento difícil, se potencializam muito situações que não são verdadeiras. E até para que isso não tire do foco o que verdadeiramente interessa, a gente ficar debatendo e justificando através de boatos situações que não são as reais, as verdadeiras, eu resolvi convocar essa coletiva para falar sobre, tirar dúvida e já deixar claro, até mesmo porque a gente precisa trabalhar para vencer o próximo jogo, isso é o mais importante, né? Então, por exemplo, uma pergunta que todo mundo tem feito, Sérgio Soares vai continuar? Vai continuar. Vai continuar, Sérgio Soares está aí treinando já o time, nós vamos ter um compromisso contra o Londrina, o Sérgio vai estar comandando o grupo. Até quando ele vai continuar? Até quando a gente entender que ele merece a nossa confiança. Isso é uma decisão interna nossa, nós estamos aqui dentro, é uma convicção, na hora que faltar a convicção, a gente muda. Não podemos, por conta do resultado, por conta do momento, embora todo mundo, naturalmente, quando o resultado não vem, troca o treinador, e quando trocam, criticam, quando não trocam, criticam também, porque o mais importante é a bola bater na rede. Quando ela bate na rede, se você fizer, tá certo. Então, para ser criticado porque tirou, ou para ser criticado porque não tirou, vamos fazer aquilo que a gente acredita. Nesse momento, a gente prefere permanecer com o treinador à frente, o treinador Sérgio Soares à frente do Ceará. Segunda situação, ficam criando aí que o grupo está rachado. Não existe racha em grupo, o grupo está unido. Mais uma vez, quando o resultado não vem, aí o grupo está rachado, não sei quem, etc. Zero, isso não existe. Até mesmo porque se fosse isso, estava resolvido, era muito fácil. Para mim, o problema é o grupo rachado, eu tiro os rachadores do grupo, está resolvido. Então não é isso, o problema não é grupo rachado, tá? Vai contratar mais alguém? Não vamos mais contratar ninguém. Não há tempo mais para contratar ninguém e não há necessidade de contratar ninguém. Está precisando o grupo que está aí encaixar, né? Voltar a ter confiança, jogar bem. Então o processo não é mais de fora para dentro, é aqui dentro. Vai dispensar alguém? Não sei. É difícil dizer. A preço de agora, não. A preço do momento, não. Pode acontecer? Pode acontecer. Alguns atletas caem de produção. Quase todos. Quase todos os atletas do Ceará caem de produção. Salvo raríssimas exceções. Por quê? O time todo caiu o rendimento do time, caiu o rendimento do coletivo, cai também o rendimento individual. Perde a confiança. Então a gente precisa voltar a ter confiança para jogar. Precisamos voltar a jogar com alegria, com ousadia, que é a característica do nosso time. Jogos no PV, me perguntaram, vai levar os jogos para o PV? Não há possibilidade de levar os jogos para o PV, porque o PV não está disponível para jogos de futebol. Está com problema de licença dos bombeiros. E não há previsão dessa licença ser autorizada, pelo menos é o que eu conversei hoje com o secretário de esportes, o Márcio. Ele me disse, nós estamos sem licença, só temos licença para eventos, não para jogos de futebol. Então, descarta essa história de jogo do PV. Não adianta ficar perguntando isso, porque essa decisão ela é inócua. Não há como sequer pensar nisso, tá? Outra situação colocaram. É porque o salário do Ciel é milionário e quando ele chegou, rachou o grupo. Primeiro, o salário do Ciel não é milionário. O Ciel recebe um salário 4 vezes menor do que estão especulando aí. Não é o maior salário do clube. Ele veio numa situação confortável para a gente, no momento em que ele tinha se desligado de um clube em Dubai e que estava no entre-safra, e nós acabamos acertando para ele terminar o campeonato desse ano conosco, com possibilidade de renovação para o próximo ano, ou até o retorno dele para Dubai. Então ele está aqui sem ser efetivamente mais por uma decisão dele do que propriamente por uma questão de financeira ou dentro do mercado que ele já tinha, que era o mercado árabe. Então não tem nada a ver com essa história. Então, e o Ciel chegou, jogou o primeiro jogo, não lesionou, mas não é nem de longe o motivo das más atuações. Nem porque está rachando o grupo, nem porque ninguém está com ciúme dele, e muito menos porque não está nem podendo jogar, que talvez estivesse jogando, estivesse nos ajudando ainda mais. Questão financeira, não existe nada atrasado. Nós estamos em dia com todos os nossos compromissos salariais e premiações. Então, também não é esse o motivo, já descartamos totalmente isso, tá certo?
E espero que a gente consiga cumprir com o nosso compromisso até o final, que é difícil por conta das questões econômicas, por conta aí da situação de público nos estádios, um problema nacional, e graças a Deus até o momento nós estamos conseguindo cumprir, né? E espero, vamos fazer o esforço, é uma batalha também isso, para manter nossos compromissos em dias. Treino fechado para torcedor e para a imprensa, né? Reclamam muito. Isso é uma opção tática, tá? Não é só o Ceará que faz isso. Acontece de, às vezes, em jogos que a gente precisa surpreender o adversário, fazer esse tipo de treino por pedido do treinador, natural. Certamente não é só o Ceará que às vezes pratica essa prática, né? O que mais? Eu acho que é isso. Assim, em princípio, eu mandei selecionar a lista de insinuações de que esses eram os problemas que estavam levando o Ceará a não estar sendo competitivo nos jogos, tá? Então, nós caímos de produção, caímos. Nós temos que retomar nossa produção, temos que voltar a vencer, temos que voltar a ter confiança para jogar, e tenho certeza que nós vamos retomar e que nós vamos voltar à primeira divisão. Claro que vamos passar por essa turbulência, claro que ela está se alongando demais, claro que está todo mundo preocupado, mas tenho certeza, está todo mundo empenhado em retomar o caminho das vitórias. Presidente, na primeira resposta ficou claro que a relação entre diretoria e Sérgio Soares é muito boa. Uma vez aqui na sala de imprensa, ele afirmou para a gente, alguns jogadores também, que não concordavam com a entrada da torcida durante o treino nessa condição. O que aconteceu hoje? Hoje não era o dia do acesso da torcida, e a gente sabe que quando o portão é fechado para a torcida e para a imprensa, isso realmente acontece, a imprensa fica fora do clube. Por que hoje o portão foi aberto? A gente viu que o Sérgio Soares não gostou da situação. Esse tipo de pressão, ela pode ajudar ou atrapalha mais do que ajuda? Atrapalha mais do que ajuda, tá? Mas foi combinado antes, né, com os jogadores e com o Sérgio, que era melhor liberar para ter uma tranquilidade maior para trabalhar o resto da semana. Então foi acertado entre todos nós, né? A torcida evidentemente está preocupada, quer fazer as críticas, os protestos. Isso aí é até cultural, digo-se de passagem. É inevitável quem está no futebol não conviver com isso, né? Porque existe, desde que seja também num limite, sem violência, não tem fogos, não tem bomba, não tem, né, essas coisas que... Desde que isso também seja controlado, né? E evidentemente é constrangedor para todo mundo, né? Mas o futebol, ele é tão democrático, mas excessivamente democrático, que é impossível você até fechar a porta de um clube em que, teoricamente, os donos desse clube é uma torcida. Então, como é que você pode fechar a porta para o dono do clube? Então, você tem que ter um pouco de capacidade de entender e administrar isso. E isso foi negociado antes, foi conversado, e nós resolvemos se abriríamos hoje ou somente no dia da abertura de treino. Então, abrindo hoje, não abre mais a semana toda. Então, já que ninguém vai fazer, só fazer. Deixa eu surgir aqui. Vá, querido. Esse tipo de protesto é a coisa mais normal do mundo no futebol, né? Mas você falou que em alguns momentos essa questão de treino fechado também é comum em qualquer clube de futebol. Realmente é. E a gente tem que respeitar a partir do momento que o técnico quer fazer um treino severo. Agora, só uma dúvida quanto a esse tipo de protesto que deixou hoje a torcida entrar, porque muitas vezes, quando a torcida entra aqui em Porangaba do Sul, a imprensa é impedida de ficar lá e poder gravar essas imagens do protesto da torcida. Se é algo tão comum no futebol, de onde vem essa ordem? Não, a torcida, a primeira vez que foi aberta para a torcida de uma forma geral foi essa. As outras situações que aconteceram foi uma reunião que a torcida pediu para fazer com os jogadores. Então foi uma reunião privada entre eles. Que pediram para ninguém... não houve assim, ó, eles não vieram protestar, eles vieram conversar, eles vieram se reunir com os jogadores. E até comigo também. Então quando eles vêm fazer uma reunião, não precisa estar... Não é uma reunião pública. É diferente de uma manifestação, como hoje, que é uma manifestação pública. Então, nesses outros momentos, foi mais nesse sentido. Eles pediram para se reunir, e a gente, essa reunião, inclusive, ia ser no auditório, mas como eles vieram, disseram que viam 10 componentes, e vieram 20, não cabia no auditório. Então, nós resolvemos fazer no campo, ali naqueles bancos ali de reserva, né? E foi feito ali, mas foi uma reunião. Alson, mais que os ruins resultados, as recentes atuações também têm deixado muito a desejar.
E aí você acabou de falar ali que analisa muito racionalmente, não só pelo resultado, mas pelo que o time apresenta em campo. Tendo em vista as recentes ruins atuações, que ontem eu acho que foi um ponto alto, que o Ceará enfrentando o lanterna do campeonato em casa, teve a primeira finalização ao gol aos 20 minutos do segundo tempo. Qual foi o teor da cobrança em cima do Sérgio Soares? Você falou que conversou com o elenco, que falaram que vão ter mais atitude, mais vontade e tudo, mas qual foi o teor da cobrança em cima do Sérgio Soares em um time que não vem apresentando alternativas, que não vem apresentando um bom futebol? A cobrança de inovar, de rever, de reformular a forma de jogar, né, reencaixar o time. Né? Acho que nosso time tem qualidade, está faltando confiança e reencaixe. É um trabalho que às vezes demora, às vezes ele não é às vezes não acontece tão rapidamente, né? E infelizmente aconteceu conosco esse desencaixe. Quando desencaixou, começaram a errar demais, e quando começa a errar demais, você às vezes perde a confiança, deixa de arriscar. Você vê claramente ali no jogo determinados momentos em que a gente vê que a jogada pode ser direcionada para frente e ela vem para trás, né? Então, para evitar o quê? De correr o risco de errar. Então, eu acho que falta isso. Claro que passa pelo papel do treinador, ele tem uma das suas missões essa, principal, montar o sistema funcionar, o sistema conversar, fazer as transições rápidas, surpreender o adversário, encaixar o time, né? Depois que o time encaixa, às vezes nem precisa mais de treinador, o time joga por música. Então isso ele sabe, está fazendo, está preocupado, é natural, como nós estamos, como os jogadores estão, está todo mundo querendo resolver. Vocês têm faltado só confiança de Ceará ter se tornado um time previsível? Sim, claro. É óbvio que se tornou previsível no momento em que um time que não agride o adversário, um time que trabalha embaixo, um time que não tem jogada de infiltração, tá certo? Então, mas porque está faltando confiança. Porque jogadores para fazer isso tem, que eles faziam antes, por que eles não estão mais fazendo? Né? Então, nas reuniões que nós tivemos, eles mesmos reconhecem, somos nós que temos que resolver isso. Nós é que temos que ter atitude para resolver isso. Nós é que temos que voltar a ter coragem, botar o coração, fazer mais, dar melhor, fazer melhor. Então, essa cobrança existe entre diretoria e jogadores, diretoria e comissão e atletas entre eles mesmos. Então, é uma cobrança geral. E também tem a cobrança externa, né? A cobrança externa. Então, temos que buscar a solução dessa situação. E, como eu disse, a solução mais rápida é uma vitória. E quando você vence, certamente você entra num novo ciclo. É assim que o futebol é. Uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. Não pode demorar muito tempo embaixo. Quando demora muito tempo embaixo, preocupa. Depois do jogo contra o Goiás, né, lá mesmo no estádio Serra Dourado, o Felipe falou falar menos e trabalhar mais. Quando foi na segunda-feira aqui, geralmente quando é véspera de jogo, vem técnico e pelo menos mais 2 jogadores. Só veio o Sérgio Soares e ele falou a mesma coisa, falar menos e trabalhar mais. Ontem, depois da derrota para o Sampaio, a maioria dos jogadores não quiseram falar, né? E o Cametá parou, e eu lembro que o Danilo perguntou assim, parabenizou ele por ter parado de falar, e ele disse, eu sou homem, eu tenho que falar. Aí eu pergunto para o presidente, até quando os jogadores vão ficar nessa de falar menos e trabalhar mais? Eu acho que, assim, começa a ficar repetitivo as mesmas respostas. Então eu fico dizendo, precisa de atitude, precisa de atitude, precisa de atitude. Então, se você ficar só falando e não ter atitude, não é o que se quer. Então, é melhor não falar que precisa de atitude e ter atitude. Né? Porque gestos falam mais do que palavras. A gente precisa, agora, ter atitude, não é ficar falando que vai ter atitude. Não adianta estar no vestiário, no final do jogo, estar lamentando e dizendo, no próximo. Isso é retórica. Não precisa falar nada. No próximo a gente quer ver o resultado do que se propõe a fazer. Né? Então, eu acho que foi nesse sentido, porque cansa, até para quem está fazendo a pergunta, ter a mesma resposta. E até para responder a mesma resposta, até cansa também, desgasta aquela pessoa, está dizendo a mesma coisa. Né? Porque não é uma coisa fácil de se resolver assim. Não é a solução disso não é algo assim tangível. É algo abstrato, é algo intangível. São variáveis de comportamento. Tá? E você tem que trabalhar isso com o emocional do atleta.
E isso tem que virar um coletivo. Tem que trabalhar o individual e trabalhar o coletivo. Então, esse é o desafio. Não adianta ficar justificando. Não tem como eu chegar aqui e ficar justificando. Ah, é porque aconteceu isso. Não, isso aí, é claro que está todo mundo buscando uma resposta. Né? E todas as respostas, elas não são suficientes para resolver o problema, porque elas não são um problema. O problema é a gente voltar a atuar bem. Simples assim, nós temos que voltar a atuar bem. Nós temos que jogar bem. Nós temos que fazer mais. Nós temos que fazer melhor. Nós temos que correr mais. Nós temos que exigir do outro mais ainda. Por quê? Porque mesmo nós estando dando nosso máximo agora, ainda não está sendo suficiente. O máximo é insuficiente. Tem que ser mais do que o máximo para conseguir o nosso objetivo. Então essa questão deles não conceder entrevista é de cada um? Eu não quero, eu não falo, ou é uma ordem interna da diretoria, de por enquanto os jogadores não vêm aqui para a sala de imprensa falar? Eu não sei, agora teria que perguntar para o meu assessor de imprensa, mas assim, tem momentos em que o jogador não quer falar, né? Porque às vezes você está de cabeça quente, aí você vai colocar o microfone lá e vai ter uma resposta, às vezes, que não é a resposta adequada pelo momento, pela temperatura do momento. E às vezes é por uma questão de própria decisão interna, que achou prudente não deixar um atleta falar, porque aquela fala ali pode até gerar um desdobramento que não vai agregar em nada. Pode acontecer, isso é natural, isso é gestão. Né? Na sua empresa lá tem muitas coisas que você não faz porque você é impedido de fazer e que você gosta de fazer. E outras vezes você não quer fazer e a direção quer. Mas você não quer fazer porque você não está sentindo bem para fazer. Isso é natural. Presidente, então vamos lá. Até onde vai a paciência do presidente, então? Porque se tiver que ter alguma decisão, tem que partir de você, né? Até quando vai a paciência do Robson de Castro? Se na próxima rodada não acontecer o que é esperado, se o time não reencaixar, se não houver essa mudança de atitude, se vier outro resultado negativo, que nesse ponto até um empate é um resultado negativo, o que vai ser feito? Porque o tempo está passando. O que o senhor projeta para o futuro? Quando eu digo futuro, é a próxima rodada já. O que a gente projeta para o futuro é voltar a vencer. Se não vencer, a gente tem que tomar decisões nesse momento. Eu não posso tomar decisão agora sobre qualquer situação que venha a acontecer. Né? É impossível no futebol você fazer isso. Às vezes a gente tomar decisão hoje, amanhã está revendo a decisão que tomou hoje. E sem pressão. Imagine com pressão. Então, assim, só quem não pode se dar o direito de entrar nesse emocional, só quem não pode perder o equilíbrio, só quem não pode deixar de racionalizar as coisas, de avaliar bem, de escutar tudo e ter convicção do que vai fazer, sou eu, porque a responsabilidade maior é minha. Tudo que acontece no clube, a responsabilidade é minha. Então, como a responsabilidade é minha, eu tenho o direito de tomar essa decisão na hora certa e tomar a decisão que eu achar correta. Mesmo que eu acerte ou erre. Porque no futebol é impossível você conseguir tomar qualquer decisão e saber a consequência dela. Porque você não controla. Principalmente porque se olha muito para o que acontece dentro do campo. Né? E dentro do campo você não tem como controlar. Ali dentro, nenhuma partida termina e você possa prever o que vai acontecer. E no futebol é o único esporte onde o pequeno ganha do grande, que é essa possibilidade. Então a gente tem que respeitar essas leis aí e vou tomar decisões corretas na hora certa, quando achar conveniente, e deixar para tomar e revelar ela depois de tomar. Não adianta eu ficar especulando aqui, porque seria até irresponsável fazer isso.